entre muitas notícias ruins que temos recebido ultimamente, eu chego para fazer uma palestra, o povo já vai dizendo, pai, traga notícia boa, que notícia ruim nós temos já cansado. Eu recebi a informação que hoje a ministra Rosa Weber, a quem eu cumprimento aqui da tribuna do Senado, pela sábia decisão de suspender a portaria 1129 de 2017 do governo Temer, que praticamente acabava com a fiscalização e o combate ao trabalho escravo. Uma decisão corretíssima. Eu insisto em dizer que o ministro Ronaldo Nogueira Gaúcho, do qual eu tenho apreço, eu liguei para o Ministério do Trabalho, porque eu entendo que esse é o caminho natural. De alguma forma, essa portaria seria revogada. E eu sugeria, quando eu liguei para o Ministério, que a portaria fosse revogada, como ele fez corretamente, quando criou uma comissão para discutir o Estatuto do Mundo do Trabalho, ou seja, uma nova CLT, quando uma reforma foi aprovada, a bem dizer, dias atrás, e nós criamos aqui no Congresso esta comissão, teríamos duas comissões para discutir o mesmo tema, e o ministro corretamente revogou a portaria. Nesse momento, o governo Temer, que erra seguidamente, errou mais uma vez. Como é que, na véspera de tomarem a decisão na Câmara, pelo afastamento dele ou não, ele vende a alma, o corpo e a vida das pessoas? Porque no momento que ele baixa uma portaria dizendo que está liberado o trabalho escravo no Brasil, ele está vendendo o povo brasileiro para ganhar o voto, para salvar a sua pele da perda de mandato, porque é isso que ia acontecer. Ele é afastado, o Supremo julga, com todas as provas que estão muito claras aí, ele seria afastado. Mas, felizmente, a ministra Rosa Weber, aqui eu quero tecer os meus sinceros cumprimentos, e a ministra é muito firme quando ela diz que a definição proposta na portaria afeta as ações e políticas públicas do Estado brasileiro, no tocante ao trabalho escravo, ao combate ao trabalho escravo, nas dimensões repressiva, ao repercutir na fiscalização procedidas pelo Ministério do Trabalho, pedagógico, preventiva, ao disciplinar a inclusão de nome no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga ao de escravo, e reparativa, concessão de seguro-desemprego ao trabalhador resgatado. Diz mais a ministra, nesse caso, a portaria é a verdadeira violação do direito ao trabalho digno. Estou lendo aqui o que diz a ministra, com impacto na capacidade da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre, nós falamos tanto em liberdade, né? A sua livre determinação. Também significa reduzir alguém à condição análoga à de escravo. Fecho aspas. Senhor presidente, aqui nessa casa tem um PL que regulamenta essa questão. Aprovamos uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, de autoria do senador Paulo Rocha, e lá ficou, no acordo final, dito que haveria um ajuste via um projeto de lei, que é o PLS 432. Esse PLS eu sou o relator. Eu me senti atropelado, desrespeitado com a portaria do ministro, então não me dessem para relatar. E foi um amplo acordo aqui na casa para que eu relatasse esse projeto, o qual estou discutindo e conversando com todos os setores. Tenho maior interesse em votar logo, para que a PEC de combate ao trabalho escravo entre rapidamente na sua vigência plena. Por isso que a minha indignação foi muito grande
quando vi essa portaria. Senhor presidente, nós temos também aqui no plenário um decreto legislativo, assinado por diversos senadores, eu sou um deles, para que a gente revogue essa portaria, mediante a decisão do Supremo. Não há motivo nenhum mais. O Senado parece que fica sempre esperando, o governo faz os seus erros e o Senado fica na expectativa e não sabe para onde vai. Pois bem, há uma decisão agora do Supremo, vamos aprovar aqui, de uma vez por todas, a urgência, aprova o projeto de decreto legislativo e esse projeto, com todo respeito, vai para onde ele tem que ir, para o arquivo, para não usar uma outra expressão mais dura, que às vezes eu uso, que esse projeto vai, então, para o arquivo. E tudo aquilo que vai para o arquivo, daqui a um tempo, ele é incinerado. Senador Paim. Senadora Ana Amélia, não tem como ele perder o Serei muito breve, apenas para cumprimentá-lo, também para destacar essa manifestação da ministra Rosa Weber, que é uma especialista, saiu do Tribunal Superior do Trabalho para ocupar a Suprema Corte do país. Nessa portaria, e aí escusando, lamentando que o ministro Ronaldo Nogueira, nosso amigo deputado do Rio Grande do Sul, sabe que eu tenho uma pessoa respeito por ele, respeitosa, que tem tratado bem aqui o Congresso. Tanto que ajustamos, eu e a senhora, em vez de ele convocá-lo, nós convidamos ele para ser ouvido aqui na comissão. Eu penso que a assessoria jurídica do Ministério não foi adequadamente correta no aconselhamento, porque há um detalhe nessa portaria que fere competências do Legislativo. Então, a portaria não pode, uma simples portaria do Ministério, do Poder Executivo, interromper uma lei em vigor que é de competência nossa. Nós somos legisladores, fazemos a lei e o cumprimento da lei. Então, nesse aspecto, não há dúvida da inconstitucionalidade sobre esses aspectos institucionais. Então, parabéns a Vossa Excelência. E eu só observo, Vossa Excelência conhece os produtores rurais do Rio Grande do Sul, claro, e sabe, não podemos estigmatizar como se trabalho escravo só existe na área rural. Trabalho escravo tem na área urbana, em grandes centros do país, grandes centros bem desenvolvidos do país. Então, nós temos que separar o joio do trigo. Aqueles bons empregadores que cumprem com as suas obrigações sociais, então isso é importante destacar. E eu, então, cumprimento Vossa Excelência pela abordagem desse tema, senador Paim. Vossa Excelência está coberto de razão. Por exemplo, a tecelagem. Tecelagem em São Paulo é um inferno aquilo. Já tivemos lá numa sindicância, e o que percebemos é caso mesmo de polícia o que estão fazendo. Então, eu, quando me refiro a essa área, eu tenho cuidado de falar empresários, e nem falo campo ou cidade. O setor do empresariado que faz esse tipo de crime tem que responder pelo que fez, seja da onde for o que teve essa ousadia, eu diria, e até uma covardia, né, de ter trabalhadores sob regime de escravidão. Senadora Vanessa, Vossa Excelência sempre defendeu e foi à tribuna diversas vezes contra essa portaria. E quero cumprimentar Vossa Excelência, senador Paim, que sem dúvida nenhuma teve uma grande participação nessa que foi uma vitória. Uma vitória e que eu digo da população brasileira, dos trabalhadores e trabalhadoras, das famílias brasileiras, da juventude brasileira, que tem sido alvo muito forte do trabalho escravo. Eu, juntamente com a senadora Lídice da Mata, que foi a relatora, e vários outros parlamentares, senadoras e senadoras, estivemos numa comissão de tráfico de pessoas. E a primeira razão, senador Paim, do tráfico de pessoas no Brasil e no mundo é a exploração sexual. A segunda razão é o trabalho escravo. Então, é lamentável o que vem acontecendo no Brasil, só que, diferente do que alguns, eu não quero reputar essa responsabilidade única e exclusivamente ao ministro do Trabalho, porque antes do ministro vem o presidente Michel Temer, ele sim, negociando de um tudo com sua base, para no dia de amanhã se livrar de mais uma denúncia, mais um pedido de abertura de processo. Ele tem perdoado dívidas de multas ambientais e assinou essa portaria, como diz a senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, inconstitucional, que retroage o Brasil em centenas de anos, ou seja, não flexibiliza. A portaria legalizava o trabalho escravo no Brasil. Então, também, como Vossa Excelência, me somo nos cumprimentos à ministra Rosa Weber e sei que a sua participação, a sua militância tem feito com que vitórias e conquistas como essa sejam alcançadas. Parabéns, senador Paim. Obrigado, senadora. Só para concluir, presidente, eu só quero dizer que o Carlos,
que é um líder e presidente do SINAIT, ele esteve conversando com o ministro. Ele foi muito franco para mim. O ministro chegou e disse, isso não é coisa minha, veio da presidência da República, eu não posso fazer nada. Como é que eu vou fazer? Veio de lá. Então, ele pediu que, em outras palavras, então, pressionem lá no Palácio. E nós fizemos isso e diversas ações entraram. Eu nem sei qual é a ação que ganhou, sei que muita gente entrou com ação no Supremo. O importante foi a decisão. A decisão pela revogação dessa portaria que estava virando já, que nem o caso da Amazônia, um movimento internacional, porque ali, é claro, revoga a Lei Áurea e diz o trabalho escravo está liberado no Brasil. É lamentável, e aí, presidente, eu já agradeço a Vossa Excelência, mas tem dias que a gente pode, como diz a canção, ando devagar, porque já tive pressa. Esse sorriso no meu rosto, em certos momentos, é porque eu já sofri demais. E hoje eu quero dar um grande sorriso e agradecer à ministra que tomou essa decisão, a ministra Rosa Weber. Quem me conhece sabe, eu, nesse momento, estou sorrindo. Sorrindo não por mim, claro, no fundo da alma, por mim também, porque está dentro de mim a questão da liberdade, da justiça e o combate ao trabalho escravo. Mas estou sorrindo da alegria de saber que milhares e milhares de brasileiros não serão atingidos mais pela portaria do ministro Temer, que foi ele quem articulou e mandou essa portaria ser publicada. Obrigado, presidente.